Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Solicito a primeira secretária para que proceda a chamada dos vereadores. Queira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donizete Brisa, César Augusto da Silva, Elizabeth Donizete Manuel, Fábio Galvão dos Santos, Leandro Henrique Sartori, Luan dos Santos Rochirola, Luiz Hermínio Nicolai, Maísa Gracinda Fernandes. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 31ª sessão ordinária do dia 1º do ano legislativo, da 18ª legislatura, do dia 16 de setembro de 2021. Convido o vereador Fábio Galvão dos Santos para que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Jó 42. A confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Palavra do Senhor. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu requeiro que o pequeno expediente seja suspenso em virtude do falecimento do Dr. Cláudio Nascimento Pinto, que também foi vereador esta Casa de Lei na 7ª legislatura, nos anos de 1973 a 77, em homenagem ao nosso saudoso vereador e amigo Dr. Cláudio Nascimento Pinto. Como requer, vereador? Gostaria de fazer uso da palavra, presidente. Está aberta a palavra para quem gostaria de falar. Boa tarde a todos, senhora presidente, senhores vereadores, imprensa escrita, internautas, itapirenses. Nesse momento, faço uso da palavra para falar um pouquinho do meu grande amigo, Dr. Cláudio Nascimento Pinto, uma pessoa que chegou em Itapira nos anos de 1966, junto com sua família, vindo de São João da Boa Vista para ser gerente do Banco Mercantil. E por muitos anos, Dr. Cláudio, atuou aqui na cidade. Ele recebeu também título de cidadão itapirense. Ele foi presidente do Rotary Club de Itapira, onde realizou grandes serviços para a população mais carente. Também integrou o quadro de advogados da 90ª subseção de Itapira por longos anos, trabalhou também como corretor de imóveis, sendo proprietário da Predial Itapirense, uma pessoa que, uma educação, uma lianeza no trato, uma pessoa que sempre quando a gente encontrava tinha boas palavras, uma pessoa que, educado, sempre presente, uma pessoa que, quando solicitada a sua ajuda, pronto a ajudar e servir o próximo. O Dr. Cláudio foi casado com a dona Terezinha Untura Nascimento Pinto,
já é falecida, a dona Terezinha, e deixa os filhos, a Isabel, Cláudio José, Paulo de Tarso, in memoriam, Maria Helena, Tereza Maria, Luiz Cláudio e Ana Isabel, além dos netos, bisnetos e demais parentes. O doutor Cláudio também, como vereador na 7ª legislatura, também teve uma boa atuação. Trabalhou em prol da nossa cidade, do progresso. Ele sempre, quando encontrava, falava: Carlinhos, e como que vai lá a Câmara Municipal? Está correndo bem? Estão trabalhando? Estão buscando recursos? Ele sempre tinha uma pergunta e uma sugestão a fazer. Então, uma pessoa que eu tinha por ele, pela família dele, grande consideração, grande apreço, porque uma pessoa que viveu e praticou o bem. Seguidor da doutrina espírita, muito presente, e onde também ele trabalhou em campanhas, ajudou muito, através do Rotary, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, como prestando serviço à OAB também, e a gente sabe da grandiosidade de espírito que tinha o Dr. Cláudio Nascimento. Eu digo a vocês que perdi um grande amigo, porque sempre que nos encontrava, eu passava ali para visitá-lo na Predial Itapirense, e sempre trocava uma ideia, tomava um cafezinho ali com ele, e ele sempre muito solícito, muito amável, e deixa hoje um legado, deixa seus familiares, passou pela terra, mas deixou coisas boas, lembranças boas, bons feitos. Então, deixo aqui um abraço a seus filhos, genros, noras, netos e bisnetos, e que hoje Dr. Cláudio está junto de Deus, e que a família sinta-se feliz por tê-lo nesses 93 anos de vida, e uma pessoa que sempre trabalhou para as boas causas. Muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores, vereadora, Maísa, funcionários da casa, imprensa aqui presente, internautas, população itapirense. Falar depois do Carlinhos sempre eu falo difícil, mas vamos complementar um pouco. Dr. Cláudio, corroborando com as palavras do nosso colega Carlos Sartori, era uma pessoa assim, estimada por todos mesmo. Atuava, militava ainda como advogado até o começo da pandemia. Com essa pandemia ficou difícil para todos, mas sempre alegre, uma pessoa que chegava no ambiente, não deixava de cumprimentar uma pessoa, sempre comunicativo, prestativo, procurando sempre auxiliar os seus amigos, colegas, clientes. Falar do Dr. Cláudio aqui é uma honra. Então, quero deixar aqui meus sentimentos, minhas condolências a toda a família, filhos, netos, que hoje o Dr. Cláudio vai para Deus, mas deixa um legado aqui na terra. Obrigado, Dr. Cláudio, pela sua amizade, pelo carinho que sempre teve, e que Deus conforte toda a família. Obrigado, presidente. De presidente, companheiros da mesa, vereadores, imprensa,
funcionários dessa casa. É um dia muito triste para a gente aqui, né? Mas é bom a gente ter algumas lembranças. E falar do Dr. Cláudio Nascimento aqui, com certeza, né? Lembrar de coisas boas. E eu gostaria de citar quando a gente fala de famílias itapirenses, né? Quando as coisas estão indo, né? Principalmente a gente que tem o dom de Deus aqui de poder continuar vivo, chegando perto dos 60 anos. Eu nasci ali na rua José Bonifácio, ao lado de todos eles ali, né? Acho que, se eu não estou errado também, Carlinhos, teve a floricultura, onde é o casarão do Gui hoje, que foi a floricultura Acalanto, onde é o casarão do Gui, a dona Terezinha ali na época, e ali todos os filhos moravam junto ali, que era Isabel, Claudião, o Paulo, que infelizmente, uma fatalidade da vida, né, aonde ele foi uma vítima dessa tragédia que assola o nosso país aí, aonde ele foi, né, assassinado, né, a palavra, num posto de gasolina, quando viajava com a esposa, né? Aí tem a Ana Helena, a Isabel já comentei, a Tereza, que é casada com o Joel, irmão do Toninho Orsini, que tantas vezes vereador, irmão do Elias. Então, é o Eulis Cláudio, o Pintinho, né, que é o nosso colega aí de tantos tempos junto, dentista, cirurgião, né? E a gente fala que realmente tantas famílias envolvidas, né? O Luiz Carlos, que a gente conhece, casado com a Isabel, o Rafinha, que todo mundo conhece. E nós tivemos a oportunidade ali de tantos momentos na vida ali, ele com a idade avançada dele, né? Conviveu muito com meu pai, com a minha mãe. Então, marcou um tempo, marcou uma história também, como tantas outras pessoas importantes de Itapira, né? Tantos nomes que a gente sempre cita aqui, né? Mas o Dr. Cláudio, com certeza, sempre bem vestido, sempre alinhado, sempre num tom de palavra sempre baixo, com educação, com uma sabedoria imensa, né? Até por conta de sua profissão, do seu dom, que era um grande, né, advogado, e a gente sente muito. Eu peço até desculpas que eu não estive presente ontem, não pude estar no enterro, né? Mas a gente é muito amigo de todos eles. O Claudião, nem se fala, o Claudião, junto com meu irmão, o Toninho, sempre conviveram muitos, estudaram junto, cresceram junto, jogaram bola junto e foram para a faculdade juntos, uma vida, né? Então, a gente lamenta que mais uma pessoa de nossa cidade, uma pessoa de porte realmente, uma pessoa que marcou uma época, nos seus 90 e tantos anos, é quase um século de vida, numa cidade igual a nossa, Itapira, uma cidade pequena, que está se tornando cada vez maior, mas que, se formos buscar lá atrás, né, toda a história, quantas famílias se envolvem, quantas famílias se entrelaçam, né, no decorrer dos tempos, né? E eram tempos maravilhosos, Itapiras, dos carnavais, de evolução, de progresso. E o Dr. Cláudio, com certeza, como tantos outros itapirenses, né, ele lutou muito por essa cidade, ele deu grandes exemplos para essa cidade, e ele foi, com certeza, um maravilhoso pai de família, que a gente pode falar isso com certeza, porque é muito amado pelos filhos. A dona Terezinha já nos deixou faz tempo, né? Mas ele foi, com certeza, um grande profissional, um grande pai e uma pessoa protegida por Deus, porque teve o privilégio de viver mais de 90 anos, e muito bem, diga-se de passagem, né, Carlinhos? Sempre com saúde, tinha o vício, a mania, se isso pode se chamar de vício, que ele tinha 2, 3 carrões,
um Maverick, um Dodge Dart, e quando se escutava um ronco nas tardes de domingo, assim, no silêncio da cidade, as pessoas sabiam que era o Dr. Cláudio dando uma volta com a sua paixão, que eram os carros que ele tinha, que eram carros maravilhosos para a época, e isso era um hobby que ele tinha, uma paixão que ele tinha. Então, a gente pode falar tanta coisa aqui, né? Mas, acima de tudo, dizer que a gente tenha certeza que o Dr. Cláudio também está lá, já no céu, ao lado de Jesus, da Virgem Maria, com certeza muito bem recebido, porque como ser humano foi um grande exemplo aqui na terra e na nossa querida cidade de Itapira. Então, quero deixar também um abraço a todos os filhos, os genros, noras, netos, que é uma família muito grande, imensa, e que vão continuar o legado do Dr. Cláudio por muito tempo nessa cidade aqui, certo? E que espero que sejam também sempre protegidos, bem-sucedidos e iluminados pela mão de Deus e da Virgem Maria. Um abraço a todos, obrigado. Passamos ao expediente. Discussão das atas 29 e 30 da 30ª sessão ordinária. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Isto feito, passamos à leitura das matérias constantes do expediente. Decreto do Executivo. Decreto número 176. Autoriza a alteração orçamentária no valor de R$ 1.013,56. Antônio Hélio Nicolai, prefeito municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais, decreta. R$ 1.013,56. Decreta. Artigo 1º. Fica a Secretaria Municipal da Fazenda autorizada a realizar a alteração orçamentária no valor de R$ 1.013,56 para a seguinte dotação do orçamento vigente. Fundo Municipal de Assistência Social. Sistema de Garantia de Direitos. Manutenção das ações de enfrentamento ao coronavírus. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Total geral, R$ 1.013,56. Artigo 2º. A cobertura do crédito adicional suplementar a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social, Sistema de Garantia de Direitos, manutenção das ações de enfrentamento ao coronavírus e material de consumo. Total geral, R$ 1.013,56. Artigo 3º. Fica modificado o Plano Plurianual PPA 2018 de 2021 nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º deste decreto. Artigo 4º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias, LDO, do exercício de 2021, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º deste decreto.
Artigo 5º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, 1 de setembro de 2021. Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. Projeto de resolução. Dispõe sobre suplementação e redução de dotações orçamentárias da Câmara. A mesa da Câmara Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Determinar a contabilidade da Casa nos termos do inciso 1 do artigo 4º da Lei nº 5.989, de 23/12/2020, proceder à suplementação de dotação orçamentária da Câmara no valor de R$ 125.000, como segue. Secretaria da Câmara, Administração Legislativa, manutenção da Secretaria da Câmara, Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, R$ 60.000. Poder Legislativo, Processo Legislativo, manutenção das atividades do Legislativo e material de consumo, R$ 40.000. Poder Legislativo, Processo Legislativo, manutenção das atividades do Legislativo, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 25.000. Artigo 2º. A cobertura da suplementação a que se refere o artigo anterior far-se através de recursos provenientes da redução parcial da seguinte dotação orçamentária no valor de R$ 125.000, como segue. Secretaria da Câmara, Administração Legislativa, manutenção da Secretaria da Câmara, serviços de consultoria, R$ 60.000. Poder Legislativo, Processo Legislativo, aquisição de equipamentos e material permanente, equipamentos e material permanente, R$ 20.000. Poder Legislativo, Processo Legislativo, manutenção das atividades do Legislativo, obrigações patronais, R$ 20.000. Poder Legislativo, Processo Legislativo, manutenção das atividades do Legislativo, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 25.000. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mesa da Câmara Municipal de Itapira, 15 de setembro de 2021. Ordem do dia da próxima sessão. Passamos aos projetos de lei complementar. Projeto de Lei Complementar número 24, de 2021. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar Municipal número 5.909, de 10 de junho de 2020. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar Municipal número 5.909, de 10 de junho de 2020, que passa a vigorar com a seguinte disposição. Artigo 2º, parágrafo 1º. O sindicato deverá iniciar as obras de construção da sede social prevista nesse artigo em até 2 anos e concluí-las em até 4 anos.
prazos estes contados da lavratura da escritura pública de cessão de direito real de uso. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, em 16 de setembro de 2021. Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Passamos aos projetos de lei. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o projeto de lei CCT 121 ser bem extenso e a leitura maçante, e tendo em vista também que ele vai ficar disponibilizado na secretaria e no site da Câmara, eu requeiro que seja lido a ementa e a mensagem do projeto de lei. Está em votação, aprovado por todos. Ah, tá. E depois lá. Tá. Projeto de Lei 061 de 2021. Dispõe acerca do Sistema Único de Assistência Social do município de Itapira e da outras providências. A excelentíssima senhora Elizabeth Donizete Manuel, presidente da Câmara Municipal de Itapira. Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Câmara o incluso projeto de lei que dispõe acerca do Sistema Único de Assistência Social no município de Itapira e da outras providências. Ressalta-se que é um Estado democrático de direitos cujo principal fundamento é o princípio da dignidade da pessoa humana. É imperiosa a afetivação e a salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos. Neste contexto, é sábio que o poder público precisa desempenhar um papel eficiente e coordenado no âmbito da assistência social, dada a sua íntima relação com o enfrentamento da desigualdade social. Além disso, sem dúvidas, a atuação concatenada da administração pública em conjunto da sociedade civil poderá contribuir sobremaneira para a concussão dos objetos perseguidos na supracitada seara. No caso, mais que uma mera promessa de assistencialismo, busca-se a confecção de uma legislação que dê amparo para as ações concretas direcionadas à conquista de uma sociedade mais justa e solidária. São justamente tais ponderações que fundamentam a edição do presente projeto de lei, lembrando que, nos termos do inciso 11 do artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Itapira, compete ao prefeito municipal, entre outras atribuições, prover os serviços da administração. Ante tais considerações, espero que o presente projeto de lei seja acolhido e aprovado nesta Casa de Leis, solicitando sua tramitação prioritária nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica do Município de Itapira. Prefeitura Municipal de Itapira, em 16 de setembro de 2021, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Passamos aos pareceres. Parecer de número 98 de 2021. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer a emenda modificativa número 1 de 2021, de autoria do vereador Leandro Sartori, ao projeto de lei número 059 de 2021,
de autoria do senhor prefeito municipal, que revoga a Lei nº 5.894, de 8 de abril de 2020, e dispõe sobre a concessão de descontos e isenção nas tarifas de água e esgoto no município de Itapira, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, em razão da retomada gradual das medidas do enfrentamento da Covid-19. Acordaram exarar parecer pela tramitação da propositura, mesmo que o seu teor tenha caráter de vício de iniciativa, uma vez que apresenta texto interferindo na receita do SAI, mesmo diminuindo os percentuais com relação aos descontos e isenções autorizados pela Lei nº 5.894, sendo que o projeto de lei prevê percentuais de descontos onde o SAI não passe a ter prejuízo, uma vez que está ocorrendo o retorno gradual das atividades econômicas e a redução das restrições de medidas para o enfrentamento da pandemia. Quanto ao mérito, deixam a critério do colendo plenário. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 15 de setembro de 2021. Questão de ordem, vereador. Favorável das comissões, requer que o projeto venha à ordem da sessão para ser discutido e votado. Projeto e emenda. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. É? Não, já falei, né? Ordem do dia de hoje. Parecer de número 099 de 2021. Senhora Presidente, senhora e senhores edis, as comissões que a esse subscrevem instadas, que foram a exarar parecer ao projeto de lei 060 de 2021, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que denomina vias públicas localizadas no loteamento José Maria de Campos, acordaram por exarar parecer favorável, eis que a matéria não apresenta impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, por ser de homenagem póstumas, as pessoas honradas opinam por seu acolhimento pelo colendo plenário. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 15 de setembro de 2021. Pela ordem, presidente, tendo em vista o parecer favorável das comissões, eu requeiro que o projeto vá à ordem no dia desta sessão para ser discutido e votado. É regimental. Está em votação o requerimento do vereador. Aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Não havendo mais pareceres, passamos aos votos de pesar. Voto de pesar número 411, 2021. Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Antônio Marciano. Autoria Bete Manuel. 412. Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Ferreira de Oliveira, mais conhecido como Malacacheta ou Sassá. Autoria Bete Manuel. 413. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Nair Cardoso Scarpione. Autoria Carlos Alberto Sartori. 414. Votos de pesar pelo falecimento do senhor José Luiz Rodrigues. Autoria Carlos Alberto Sartori. 415. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Sebastiana Mendonça de Oliveira. Autoria Carlos Alberto Sartori. 416. Voto de pesar pelo falecimento do Dr. Álvaro
Lazzarini, autoria Carlos Alberto Sartori. 417. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Alberto Soares, mais conhecido como Dinho, autoria Bete Manuel. 418. Voto de pesar pelo falecimento do Dr. Cláudio Nascimento Pinto, autoria Fábio Galvão dos Santos. De acordo com o regimento interno da Casa, procederemos a 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos. Todos os votos de pesar ciente. Não havendo mais votos de pesar, passamos aos requerimentos. Requerimentos de número 213, 2021. Voto de congratulação com o estimado casal senhor Carlos do Prado e senhora Gonçalina Bendo do Prado, pelas comemorações de bodas de coral, 35 anos de casamento, celebrados no dia 15 de setembro, autoria Carlos Brisa. Tá o quê? Celebrados no dia 13 de setembro. 15? 13? Houve uma falha aqui, comemorado dia 15 de setembro. Não, estava 13 e agora passou para 15, não é? Eu li 35 anos de casamento, celebrados no dia 13 de setembro. Então, eu peço desculpas, tá? Se eu li errado. Você leu que estava aqui. Inclusive, é uma matéria que o senhor assinou aqui. Tá certo. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Requerimento número 215. Voto de congratulação com o estimado casal senhor Isaías Climaco de Freitas e senhora Almerinda Rosa de Freitas, pela comemoração de bodas de ouro, celebrada no dia 18 de setembro. Autoria Carlos Brisa. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Requerimento número 216. Voto de congratulação com o estimado casal senhor Morales de Souza Bueno e senhora Cecília de Souza Santos Bueno, pela comemoração de bodas de cedro, 36 anos de casamento, celebrados recentemente. Autoria Carlos Brisa. Está em votação, aprovado por todos. Votos de congratulação com a senhora Celina Alves Riberte,
pelo transcurso de seu 92º aniversário de nascimento, celebrado dia 17 de agosto. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. Requerimento número 218, voto de congratulação com a senhora Roberta Pellegrino, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 23 de agosto. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. Requerimento número 219. Voto de congratulação com a senhora Ana Toledo Bonatelli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 28 de agosto. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 220, voto de congratulação com a professora Julieta Machado Caporali, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado recentemente. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 221, voto de congratulação com a senhora Maria Aparecida Sartori Cavenaghi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado em 4 de setembro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 222, voto de congratulação com a senhora Leonor Fernandes Negrão, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 5 de setembro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 223, voto de congratulação com o senhor Expedito Barbosa, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 8 de setembro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 224, voto de congratulação com o senhor Luiz Antônio Gardinali, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 8 de setembro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 225, voto de congratulação com o senhor Orlando de Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 8 de setembro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado por todos. 226, voto de congratulação com o padre Jacinto Domene Martins, pelo transcurso do seu 83º aniversário de nascimento, celebrado dia 8 de setembro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 227, voto de congratulação com a senhora Iara Sinaia Aparecida de Freitas Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 11 de setembro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 228, voto de congratulação com a senhora Zulmira Bosso, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de setembro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos.
229, voto de congratulação com a senhora Virgínia Parreira Coimbra, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de setembro. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 230, voto de congratulação com a senhora Rosita de Souza Sanches, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 15 de setembro. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 231, voto de congratulação com a diretoria, colaboradores e funcionários da empresa Amaro Máquinas Agrícolas, pela comemoração dos 25 anos de atividades, celebrado recentemente. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 232, voto de congratulação com a comunidade católica de Nossa Senhora da Penha, na pessoa do padre João Gonçalves da Silva, pelos 201 anos de festejos à padroeira do município, celebrado dia 8 de setembro. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 233, voto de congratulação com o escritor itapiriense Ariovaldo Cavarsan, pela recente publicação do livro Legado, Rimas Fincadas, em Canteiros de Emoções. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 234, voto de congratulação com os funcionários e colaboradores da padaria Ponto Alto, na pessoa do senhor Antônio Rogato Neto, pelos 29 anos de atividades no município, celebrado dia 4 de setembro. Autoria Bete Manuel. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 235. Oficiar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando a regularização dos serviços de entrega de correspondências no condomínio Bica d'Água. Autoria Bete Manuel. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 236. Requer oficiar o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para que promova a religação de água em um bebedouro localizado no condomínio Bica d'Água. Autoria Bete Manuel. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 237. Voto de congratulação com a senhora Maria Aparecida Laurindo, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade tapirense. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. 238. Voto de congratulação com o jovem escritor Estevam Alexandre Isidro Novo, pelo lançamento do livro Superando Barreiras, ocorrido no dia 24 de agosto. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 239. Voto de congratulação com o estimado casal senhor José Blair Bose e senhora Maria José Formigari Bose,
pela comemoração de 49 anos de casamento, celebrado recentemente. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. O requerimento de número 240 de 2021, eu vou retirar para melhor redação. Como requer, vereador. Não havendo mais requerimentos, passamos às indicações. Indicação de número 539, 2021. Indicação de número 359. Sugere ao senhor prefeito e Secretaria de Educação estender para todos os profissionais do magistério da Rede Municipal de Educação o reconhecimento da Covid-19 como doença ocupacional. Autoria: André Siqueira. 360. Sugere melhorias no sistema de iluminação pública na rua Hortêncio Formigari, no loteamento Jacir Sega. Autoria: Bete Manuel. 361. Sugere construção de calçadão ao redor do lago existente no condomínio Bica d'Água. Autoria: Bete Manuel. 362. Sugere obras de revitalização na Praça Sebastião Jader Sarquis, localizado no bairro Storlup. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Senhor presidente, essa praça existente lá no bairro Storlup, que tem o nome do nosso querido empresário Jader Sarquis, então ela precisa de bancos, iluminação, ajardinamento e lixeiras. Então, deixo meu pedido aqui, em nome da população que reside ao entorno da praça, eles solicitam essas melhorias. Muito obrigado. Indicação de número 363. Outra questão de ordem, será que poderia ler na íntegra, por favor? Como requer. Sugere ao prefeito e Secretaria de Esporte a criação de um projeto para desenvolver atividades físicas em grupo nos bairros Jardim Santa Marta e Recreio Santa Fé. Indicamos ao senhor prefeito municipal para que determine à Secretaria de Esporte a criação de um projeto que complete atividades físicas em grupo nos bairros Santa Marta e Recreio Santa Fé. Tendo em vista que nesses locais, em especial no chamado Zerão da Santa Marta, já há grande incidência de pessoas praticando atividades físicas diariamente. Sabe-se dos benefícios deste tipo de projeto, nos moldes do Grupo Movimento, uma vez que existe a demanda de alunos e os benefícios são comprovados, a municipalidade deveria colocar em prática o referido projeto. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, aos 16 de setembro de 2021, Carlos Alberto Sartori, vereador. Sugere ao senhor prefeito instituir o adicional de peculiaridade aos servidores da Secretaria de Serviços Públicos que atuem no setor de capina e roçagem. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Sugere ao senhor prefeito determinar os serviços de roçagem, limpeza de terreno e instalação de uma placa proibido jogar lixo na rua José Ferrari, Vila Boa Esperança. Autoria: Leandro Sartori. 366. Sugere ao senhor prefeito a instalação de aparelho de ar-condicionado na farmácia do Centro de Atenção Integral à Saúde, CAIS,
Irmã Angélica. Autoria Leandro Sartori. 367. Sugere a religação da energia elétrica do palco Maestro Lafayette Vieira, localizado no Parque Juca Mulato. Autoria Leandro Sartori. 368. Sugere roçagem na rua José Francisco Feliciano, no bairro Morada do Sol. Autoria Leandro Sartori. 369. Sugere sinalização de trânsito na esquina da rua Embaixador Pedro de Toledo, com a Avenida Rio Branco. Autoria Leandro Sartori. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Desligou ali? Ele ligou sozinho? Passamos à leitura dos ofícios. Só leia assim. Tá. Ofício SMCT 144 de 2021. Assunto: parecer indicação 299 de 2021. Ofício 142 de 2021. Parecer de indicação 311 de 2021. Parecer de indicação 313 de 2021. Ofício 135 de 2021. Esse é melhor ainda? Sinceros agradecimentos pelo voto de congratulação a mim referido pela assunção ao cargo de delegada seccional de polícia de Mogi Guaçu. A emenda modificativa? Todos os ofícios ciente. Não havendo mais matérias, esta presidência passa de imediato à ordem do dia. Está em única discussão o projeto de lei número 59/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que revoga a lei número 5.894, de 8 de abril de 2020, e dispõe sobre a concessão de descontos e isenção nas tarifas de água e esgoto no município de Itapira, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, em razão da retomada gradual das medidas de enfrentamento da Covid-19, e emenda modificativa número 1/2021, de autoria do vereador Leandro Sartori. Nenhum vereador... Opa, desculpa lá. Eu não... Olá, boa noite, mesa diretora, boa noite, demais vereadores, boa noite ao público que está assistindo via internet, boa noite, imprensa presente, e também boa noite aos colegas funcionários dessa casa. Queria fazer uma pequena discussão com vocês sobre esse projeto de lei. Quando chegou à casa, nós formulamos um requerimento pedindo informações ao SAI para, primeiramente, começar a formular nosso voto perante essa condição. Nesse requerimento, nós perguntamos qual é o volume mensal faturado pelo SAI, já que é uma autarquia pública, já que é uma autarquia que deve sempre deixar limpos quanto está arrecadando e tudo mais. Entre as perguntas também, questionamos quais são os 20 maiores devedores do SAI. Quem são as empresas ou pessoas que devem ao SAI?
Qual é a base, né, o valor da despesa mensal do SAI com energia elétrica? Porque entendemos essa revogação em partes devido, né, quando foi gasto, quanto era gasto em junho de 2020 e junho de 2021, e também o quê? E também o valor que o SAI gasta com o pessoal nos mesmos trâmites. Fazendo uma comparação de um ano, mais ou menos, para a gente ter noção dessa retirada desse desconto. A gente defende o quê? Defende que esse desconto ele vai ter um fim, o nome é esse, né, provisório, sabemos disso, a gente não mexe, não pensou em revogar e nem discutiu o artigo 2, que vai chegar um momento, esse desconto vai acabar mesmo, mas debatemos e conversamos, tanto no SAI quanto aqui internamente na Câmara, a ideia de que o desconto, principalmente das faixas mais baixas, continuasse até o final desse ano. A argumentação que eu faço é duas. A primeira, né, conversando dentro do próprio SAI, as pessoas que consomem até 15 metros cúbicos, em sua maioria, não todos, mas em sua maioria, são pessoas que têm, né, uma renda menor. Então, o que acontece? Esse desconto de R$ 8,00, mais ou menos, na conta das pessoas fará diferença nesse final de ano. A outra coisa é a conscientização. Estamos vivendo uma crise hídrica das mais pesadas. Desde 2014, não vivemos uma crise tão grande quanto essa. E, logicamente, você pode associar esse desconto à conscientização. Manter o desconto, consumo mais baixo, manter as casas com água, porque estamos no fim da navalha, só você olhar o Ribeirão da Penha e você percebe o que nós vamos ter que mexer muito nos próximos anos, já foi discutido um pouquinho nessa casa, o que será feito para resolver esse problema. Então, é atrelar esse desconto ao quem consome menos, dando, então, também a consciência ambiental. Por isso, a nossa justificativa e de manutenção, principalmente para quem consome até 15 metros cúbicos, a questão econômica e a questão de conscientização. Obrigado, vereadores, obrigado, público. Está em única votação o projeto de lei? Aprovado, menos um voto. Está em única votação a emenda modificativa? Aprovado, menos 3 votos. Rejeitado, menos 3 votos. Justificativa, vereador. O nosso voto foi nesse sentido, porque nós fizemos uma reunião aqui com o presidente do SAI e ele nos foi claro na sua explicação que quando nessa gestão assumiu, o caixa do SAI não estava com essas coisas. Não estava negativo, mas também não tinha praticamente saldo. E como foi argumentado, e nós estamos vendo na mídia nacional, força subindo, petróleo subindo, produtos químicos para tratamento de água subindo. E como o senhor mesmo disse, Leandro, incentivar o uso menor, porém, voltou às atividades e os gastos estão sendo maiores. Então, era uma medida urgente, porque senão não teríamos dinheiro para pagar o 13º dos funcionários e muito menos para fazer as novas contratações que o SAI precisa, até porque foi feito o concurso. Então, vai continuar ainda sendo dado um desconto, sim, para todos os consumidores, também um bom desconto para as faixas menores, só como o senhor mesmo disse, uma hora isso aí tinha que acabar, e o SAI, se não fosse essa atitude, não teria o 13º para os funcionários. Isso daí, sim, a gente ia sentir, não a família dos funcionários ia sentir. Obrigado, presidente. Está em primeira discussão o projeto de lei 60/2021, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que denomina vias públicas localizadas no loteamento José Maria de Campos. Relatora Maísa Fernandes. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em primeira votação o projeto de lei. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Tendo em vista o projeto sendo aprovado por unanimidade em primeira votação, requeiro que venha de imediato para a segunda votação.
É regimental o pedido do vereador? Está em votação? Aprovado por todos. Está em segunda votação o projeto de lei? Aprovado por unanimidade. A justificativa do projeto. Justificativa, vereador. Eu gostaria de agradecer a todos que votaram favorável ao projeto. Essas pessoas que hoje têm a sua homenagem gravada numa via pública do município, pessoas honradas que trabalharam e que fizeram por Itapira ser ainda uma cidade melhor. Então, independente da função ou cargo que ocuparam, são pessoas que ajudaram a nossa cidade. Então, agradeço a todos e muito obrigado. Não havendo mais matérias, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, dos internautas, da imprensa escrita, dos servidores e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.